Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no começo do ministério público de Jesus, uma fase crucial que está lá nos capítulos 3 a 5 do Evangelho de Lucas. É aqui que a história pega um ritmo incrível, sabe? Saindo da vida privada de Jesus para a missão pública que ia mudar tudo. Bom, vamos lá! Nosso roteiro vai ter 5 partes principais, tá? A gente começa com aquela voz profética no deserto, depois passa pelo batismo e pela tentação, dá uma olhada na declaração de missão que ele fez em Nazaré, explora as curas e as polêmicas que elas geraram e termina com o chamado dos primeiros discípulos. Então, olha que interessante, tudo começa não com Jesus, mas com uma figura bem intensa, poderosa, que surge do nada, lá do deserto, preparando o terreno para uma grande virada. E Lucas, o autor, faz questão de situar a gente na história. Ele dá marcadores de tempo bem específicos. 15º ano do imperador Tibério, com Pilatos governando. Isso aqui não é um conto de fadas, não. Está acontecendo bem no meio do Império Romano. E no centro desse cenário todo, surge João Batista. A mensagem dele não era para brincadeira, gente. Ele não media as palavras. Chamar as multidões de raça de víboras era um jeito de chacoalhar todo mundo, de desafiar aquela ideia de que a salvação era só uma questão de herança. Ele exigia mudança de verdade, uma mudança visível. E essa mudança não era algo abstrato, não. Quando o povo perguntava, tá, mas o que a gente tem que fazer? João dava conselhos super práticos. Para os cobradores de impostos, ele dizia para serem justos. Para os soldados, para não abusarem do poder. Ou seja, para João, arrependimento tinha que acontecer na vida real, no dia a dia. E é nesse clima todo de chamado ao arrependimento que o personagem principal, Jesus, finalmente entra em cena. Mas a jornada dele já começa com tudo. Primeiro, uma confirmação que vem do céu e logo em seguida um teste bem pesado. O batismo de Jesus é quase como um momento de coroação, sabe? 3 coisas acontecem ali: o ato do batismo em si, a descida do Espírito e a declaração de Deus. Juntas, esses 3 elementos confirmam publicamente quem ele era e dão um pontapé inicial oficial da sua missão. E ele tinha uns 30 anos nessa época. Logo depois dessa confirmação divina, Jesus é levado para o deserto para encarar 3 testes fundamentais. E não são desafios aleatórios, não. Cada tentação tem um porquê. A primeira, transformar pedra em pão, testa a nossa necessidade física, a dependência de Deus. A segunda, sobre ter todos os reinos do mundo, testa a ambição pelo poder, a busca por atalhos. E a terceira, saltar do templo, testa o orgulho espiritual, sabe, aquela tentação de usar o poder de Deus para se exibir. E para cada um desses desafios, a resposta de Jesus vem direto das Escrituras, mostrando que o ministério dele seria baseado em fidelidade a Deus e não em poder próprio. Ok, identidade confirmada, fidelidade testada. E agora? Jesus volta para sua cidade, Nazaré. É lá, na sinagoga onde ele cresceu, que ele vai fazer sua primeira grande declaração pública. Vamos ver o que aconteceu. Ele se levanta, pega o livro do profeta Isaías e lê essa passagem aí. Isso, pessoal, é basicamente a declaração de missão dele. Presta atenção em quem é o foco. Os pobres, os presos, os cegos, os oprimidos. É um plano de libertação e cura bem radical. E então, vem o momento chave. Depois de ler essa profecia tão antiga, ele se senta aí. Com todo mundo de olho nele, ele solta essa. Hoje, esta escritura se cumpriu. Ele não está falando de um futuro distante. Ele está dizendo que ele é o cumprimento daquela promessa. Ali, naquele exato momento. Imagina a tensão na sala. E a reação da multidão? É uma verdadeira montanha-russa, como a gente vê aqui. No começo, está todo mundo admirado. Mas essa admiração vira fúria muito rápido. Por quê? Porque Jesus os desafia, lembrando que Deus já tinha ajudado estrangeiros no passado. E aqui a gente vê uma verdade sobre nós, seres humanos. A gente não gosta quando desafiam o nosso mundinho. A mensagem era ótima até o ponto em que sugeriu que o favor de Deus não era exclusivo deles. Isso feriu o orgulho do grupo, e a reação foi violenta. Depois de ser rejeitado na própria cidade, Jesus começa a colocar sua missão em prática. E, claro, suas ações de poder e cura imediatamente o colocam em rota de colisão com as autoridades religiosas da época. Essa cena é quase cinematográfica. A casa está tão lotada que um grupo de amigos precisa ser muito criativo. Eles sobem no telhado, abrem um buraco e descem o amigo paralítico bem na frente de Jesus. A fé deles é visível, é ousada. Vendo a fé daquela turma, a primeira coisa que Jesus diz para o homem é: os seus pecados estão perdoados. Isso já causa um escândalo.
Para os mestres da lei, só Deus podia perdoar pecados. Então Jesus faz essa pergunta que é simplesmente genial. Ué, é fácil falar qualquer uma das duas coisas, mas qual delas dá para provar na hora? Ao curar o homem, um ato que todo mundo podia ver, inegável, Jesus prova que tem autoridade para fazer o ato invisível, perdoar pecados. É aqui que ele se chama de Filho do Homem, um título que, naquele contexto, era uma afirmação clara de autoridade divina na terra para fazer algo que os fariseus acreditavam ser exclusividade de Deus. Bom, todo movimento precisa de gente, né? Nesta fase final do início do seu ministério, Jesus começa a reunir o núcleo do seu grupo, chamando pessoas comuns para uma missão extraordinária. O que a gente vê aqui, a expressão grande quantidade, resume o milagre que dá início ao chamado dos primeiros seguidores. A cena é de pescadores exaustos depois de uma noite inteira sem pegar nada. Jesus entra no barco de Simão e, depois de encenar, fala para ele jogar as redes de novo. O resultado, uma quantidade de peixes tão absurda que quase afunda os barcos. Ficou bem claro para todo mundo que aquilo não foi sorte, foi um sinal de poder. E a reação de Simão Pedro não é de alegria pela pesca, é de espanto. Diante daquele poder todo, ele se dá conta da sua própria condição de pecador. É um momento de profunda humildade, de reverência. Mas Jesus não se afasta. Pelo contrário, ele redefine a profissão deles. A habilidade que eles tinham para pescar peixes agora seria usada para uma nova missão: se tornarem pescadores de homens. E a resposta deles é imediata e total. Eles arrastam os barcos para a praia, largam tudo para trás e os seguem. E a gente termina essa análise com um princípio que define todo o ministério de Jesus. Quando criticado por comer com publicanos e pecadores, ele usa essa analogia do médico. Sua missão não é para os que se consideram justos e saudáveis, mas sim para os que reconhecem que precisam de ajuda. E isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Num mundo de aparências, quem de nós realmente se vê como doente, como alguém que precisa de cura?